Deus. Deus abençoe a todos vocês aí que estão conosco, nos honrando com a tua presença, comentando, compartilhando. Enfim, Deus certamente já falou aos nossos corações através dessa reflexão aí, ministrada pelo pastor Juscelino. Falou poderosamente aos nossos corações, Vale de Baca. Quero também deixar aqui algo da parte do Senhor para a nossa edificação e para a nossa meditação essa noite. Quero falar um pouquinho essa noite do livro de João. O capítulo é o de número 2 e o verso é o de número 4. João capítulo 2 e o verso de número 4, que diz-nos assim: Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Glória a Deus. A epígrafe deste texto vai transmitir para nós o seguinte título: Jesus transforma água em vinho. E apenas pela epígrafe deste texto a gente já começa aprendendo algo valioso. Jesus transforma. E é lindo porque, lendo a Bíblia Sagrada, nós encontramos muitos milagres a qual feitos por Jesus. Curou enfermos, curou cegos, mudou situações, transformou homens. Você está lembrado de um homem que outrora se chamava Saulo, mas um dia ele teve um encontro com Jesus. E agora esse homem que era perseguidor dos cristãos, mandava matar os cristãos, agora ele passa a ser perseguido e pregador do Evangelho. Jesus transformou Saulo em Paulo. Jesus transformou um homem que mandava matar os cristãos em um pregador do Evangelho, em um ganhador de almas. Jesus, ele tem o poder de transformar. O texto que nós fizemos menção essa noite, ele traz para nós a narrativa de um casamento. Estava havendo ali um casamento em Caná da Galileia. E o texto sagrado agora, ele vai nos contar que Jesus, juntamente com seus discípulos, ele é convidado para este casamento. E aqui eu já começo aprendendo uma importante lição. Qual, irmão Paulo? Jesus, ele foi convidado para aquele casamento. Jesus, ele estava naquele cenário. Nós vamos discorrendo aqui, no decorrer dessa passagem, que acabou o vinho. Jesus, ele transforma a água em vinho.
o milagre acontece, mas aprendemos uma importante lição. Qual? Jesus, ele foi convidado para estar naquela festa. E muitas das vezes nós queremos que Jesus faça, que Jesus cure, que Jesus liberte, que Jesus transforme. Mas a pergunta que o céu ele faz para mim e para você essa noite: será que nós temos convidado Jesus para nossa casa? Será que nós temos convidado Jesus para entrar em nossa causa? Você está lembrado de Jairo? Jairo, ele estava com a sua filha enferma. E agora Jairo, ele se prostra aos pés de Jesus. E Jairo, ele não simplesmente pede que Jesus cure a sua filha, mas convida Jesus para ir até a sua casa. E aqui eu aprendo uma importante lição. Qual? Melhor do que ter o milagre é ter aquele que pode fazer o milagre conosco. Jairo, ele entendeu que melhor do que ter a sua filha curada era ter Jesus em sua casa. Jesus, ele foi convidado para o casamento e o milagre aconteceu. A primeira lição essa noite que o céu ele quer nos transmitir é essa: temos que convidar Jesus para nossa casa, convidar Jesus para nossa vida, pois quando Jesus está, o milagre acontece, a transformação acontece, a multiplicação ela acontece. Glória a Deus. E o texto ele prossegue dizendo: disse-lhe Jesus, a sua mãe disse para Jesus, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Quando a mãe de Jesus ela sabe que ali acabou o vinho, ela fica apreensiva, a ponto de ela chegar em Jesus dizendo: não tem mais vinho, o vinho se acabou. E é importante nós entendermos que o vinho ele representa alegria, o vinho representa felicidade. Então imagina comigo, o casamento naquela época ele durava mais do que um dia. Então imagina só, num casamento faltar vinho, seria como acabou a alegria, seria como acabou a felicidade. Só que nós vamos entender ao decorrer dessa passagem que Jesus ele estava no cenário. E aqui eu entendo algo lindo. Porque aonde Jesus está, a alegria ela não cessa. Aonde Jesus está, a tristeza ela bate em retirada. Acabou o vinho, se tornou um problema, mas ali estava a solução. Acabou o vinho, acabou a alegria, mas Jesus ele estava no cenário, e o cenário
aonde Jesus está, não acaba a alegria. No cenário aonde Jesus está, a tristeza ela tem que bater em retirada. A Escritura Sagrada vai nos dizer que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Acabou o vinho, mas no cenário estava Jesus. E o cenário aonde Jesus está, há milagre. E agora Jesus ele dá uma ordenança para os servos: enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. E disse-lhe: tirai-o agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Essas talhas, elas eram usadas para a purificação dos judeus. Essas talhas, elas eram usadas para que os judeus eles se limpassem. E algo interessante que eu aprendo neste verso: Jesus ele poderia muito bem usar o objeto que estavam os vinhos que acabaram para realizar essa transformação. Só que Jesus ele usa algumas talhas essas que não tinha importância, talhas essas que eram simples, talhas essas que não tinha significatividade, talhas essas que pro cenário não era relevante. Mas Jesus, ele usa essas talhas para trazer o novo vinho para aquele casamento, mostrando para nós que Jesus ele usa as coisas simples, mostrando para nós que para ele trabalhar, ele não precisa de muita coisa. Aquelas talhas não tinha importância, mas foi através dessas talhas que Jesus ele trouxe o novo vinho para o casamento. Foi através dessas talhas que Jesus ele trouxe novamente a alegria para o casamento. Foi através de simples talhas que ninguém dava importância para elas, que Jesus transformou a água em vinho. Jesus, ele trabalha nas coisas simples para nos trazer a providência. Jesus, ele nos trabalha nas coisas simples para nos trazer a provisão. Você está lembrado da viúva do azeite? Aquela mulher acabara de perder o seu marido e agora os credores eles estão vindo para pegar os seus filhos para que tome parte com uma dívida. Só que aquela mulher agora ela recorre ao profeta e ele pergunta: o que você tem? E ela diz que não tem nada senão uma botija de azeite. Essa expressão senão dá para nós uma conotação de que ela não dava importância para aquela botija. Essa expressão senão dá para nós o entendimento que essa mulher não dava muita significatividade para essa botija, mas foi através dessa botija que Jesus realizou a multiplicação do azeite para aquela mulher. Foi através dessa botija que o suprimento chegou para a vida daquela mulher. Foi através dessa botija que aquela mulher
pagou as suas contas. Foi através dessa botija que o suprimento chegou para a vida daquela mulher e de seus filhos. Já deixa eu liberar uma palavra profética para a tua vida esta noite, através dessa live. É através daquilo que você dá pouca importância que Jesus vai trazer o suprimento para a tua casa. É através daquilo que você não dá muito significação para aquele objeto que Jesus vai trazer o suprimento para a tua vida. É através daquele algo que para você é simples, que Jesus ele vai trazer o novo de Deus para a tua história. Aquelas talhas estavam no canto. Eram coisas simples, mas foi através da simplicidade que Jesus operou o milagre. Jesus, ele não precisa de muitos artifícios para trabalhar. Ele trabalha nas coisas simples. Através de talhas veio o suprimento para o casamento. Através de uma botija veio o suprimento para a vida daquela viúva. É através daquilo que para você não é nada, que Deus ele vai usar para trazer o suprimento para a tua casa. É através daquilo que para você não tem muito valor, que Deus ele vai usar para trazer o suprimento e a resposta da oração para a tua vida. Pois Deus, ele trabalha nas coisas simples. Fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele trabalha nas coisas simples. Que Deus te abençoe e que o Deus da